Olá, estamos começando mais um programa Você em Foco. E eu sou o Márcio Zeppelini, especialista em comunicação, presidente do Instituto Filantropia, que se dedicou à comunicação para a gestão do terceiro setor. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e inter-relação. Em todas as relações, seja de trabalho, seja de pai para filho, marido e mulher, é necessário ter comunicação. É importantíssimo a gente trabalhar a comunicação. E comunicação, cada um faz do seu jeito. A gente se comunica da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tem gente até que se comunica dormindo, né? Enfim, a comunicação ela não tem um segredo, ela não tem uma receita muito pronta. Mas eu diria que o segredo principal da comunicação é que você consiga entrar no universo daquela pessoa com quem você vai falar. E para isso é importante que você conheça ela, você saiba de onde ela é, o que ela faz, do que ela gosta, né? E tudo isso faz com que você consiga entreter mais ela e você conseguir criar uma sinergia nessa comunicação. Porque sem essa sinergia, sem você conseguir essa ligação com a pessoa com quem você está falando, e isso seja via oral, seja via e-mail, seja numa carta, não importa que tipo de comunicação que você está fazendo. É importante que você crie essa sinergia. Então é necessário que você conheça um pouquinho de com quem você vai falar. Para isso, eu trouxe hoje 6 dicas. São 6 dicas simples que você pode utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, na comunicação dentro da sua casa, com seus filhos, com seus pais, enfim, não importa. Com qualquer tipo de comunicação é possível utilizar essas ferramentas com que eu vou falar. Ok? Vamos lá então? Então, primeira dica é conforto e reconhecimento. Em qualquer relação que a gente tem, é necessário, as pessoas, os seres humanos, eles vão atrás de conforto e de reconhecimento. O conforto nada mais é do que um carinho e segurança. A gente não consegue, de jeito nenhum, se sentir confortável se a gente não se sentir seguro. Então, em qualquer tipo de relação, é importante que a gente dê esse carinho e essa segurança para a pessoa, para que ela se sinta, então, confortável. Por outro lado, é importante que a gente dê também reconhecimento. Isso parte do princípio de que ninguém faz nada sem querer algo em troca. Ela precisa pelo menos de um muito obrigado, de um abraço, de um tapinha nas costas. Quer dizer, é necessário dar algum tipo de reconhecimento para a pessoa. Então, qualquer relação que você tenha, qualquer comunicação, é muito importante que você pense nisso, em como você vai dar esse conforto, que lembrando, conforto é carinho e reconhecimento, e que é carinho e segurança, e também esse reconhecimento para essa pessoa. E aí eu sempre gosto de brincar, né, com essa tela que eu tenho aqui, que é a cabine de um avião, né? Então nós temos aí duas situações, né? Você tem a situação da primeira classe e você tem a situação daquela classe que eu chamo da classe sardinha, né? Porque a classe econômica existia há muito tempo. Hoje a gente já tá numa classe sardinha. Enfim, qual que é o objetivo de quem está na primeira classe? E qual que é o objetivo de quem está na classe econômica? Num primeiro momento, a gente pode falar que quem está na primeira classe quer conforto, quer status, quer comodidade, quer uma fila preferencial no check-in, enfim, tem uma série de vantagens aí. Mas se a gente for analisar a fundo, o principal objetivo é chegar àquele destino a qual ele comprou a passagem, concorda? E na classe econômica, é a mesma coisa, não é? Então, qual que é a diferença de uma pessoa pagar 3, 4, 5 vezes mais por um mesmo objetivo, quer dizer, chegar no mesmo lugar? Então, aí sim vem todas essas questões que a gente falou antes. O conforto, a fila no check-in preferencial, a comissária que é mais bonita, enfim, tem todas aquelas vantagens que uma companhia aérea dá para que a pessoa pense, valeu a pena pagar mais por aquele mesmo objetivo. Enfim, onde eu quero chegar com isso? O que a pessoa está buscando, na verdade, é conforto e reconhecimento.
O reconhecimento se dá através do que ela tem, do que ela é, né? Então, aquela relação entre a companhia aérea e a pessoa, o viajante, se dá justamente naquela relação de comodidade, de status, né? Status, inclusive, é um dos produtos mais caros que se vende atualmente, né? Hoje em dia, você fala, você vai num shopping e compra uma camisa por R$30 e paga 270 por um jacarezinho, não é assim? Enfim, o status acaba sendo um produto absolutamente caro. Então, as pessoas com esse status, elas têm uma falsa sensação de reconhecimento. Então, é importante que a gente pense nas nossas relações, o que é que a gente está dando em troca para as pessoas, né? O que a gente só está pedindo. E se você é líder de equipe, se você está como um chefe de equipe, levando uma equipe, saiba que é muito importante que você dê esse feedback positivo, dê esse reconhecimento, dê esse conforto, dê esse carinho e essa segurança para aquela sua equipe. Ela com certeza vai trabalhar bem melhor. Isso vai melhorar a sua comunicação e isso vai fazer com que você consiga os seus objetivos de forma mais fácil. Ok? Vamos para a segunda dica? A segunda dica eu digo que é falando das emoções, né? Todo o ser humano tem 4 sentimentos básicos. 4 sentimentos. Todos os nossos outros sentimentos são derivados desses 4. Quais são eles? A raiva, o amor, a raiva, a alegria, a tristeza e o medo. Por que eu falei o amor aqui? Porque, na verdade, o amor é a junção dos 4, né? Juntando os 4, você tem amor, né? Então, todos os sentimentos se derivam dessas 4 emoções básicas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são psicólogos que dizem que o ser humano trabalha dessa forma. Muito bem. Sempre que uma comunicação é feita com uma dessas 4 emoções, uma ou mais, né? Quando ela está fortemente atacada, quando ela está enaltecida, nós guardamos as informações com mais frequência, num espacinho do nosso cérebro diferente, que a gente recorda com mais frequência, né? E eu posso simplesmente te fazer uma pergunta para quem tem filho, por exemplo, que lembra perfeitamente do dia que ele nasceu, de tudo que aconteceu, né? Das frases que foram faladas, da roupa que estava vestindo, como foi o dia, como passou o dia, as pessoas que estavam ali ao seu redor, né? Da mesma forma, num sentimento negativo, num sentimento de raiva ou de medo, por exemplo, como, por exemplo, ter sido assaltado com uma certa dose de violência, você grava aquelas informações com bastante carinho, né? Você guarda aquelas informações de forma que você relembre, mesmo que tenha acontecido isso há 1, 2, 10 anos atrás, né? Quem não se lembra do que a gente estava fazendo dia 11 de setembro de 2001? Fácil de lembrar, né? Era capaz de a gente lembrar da marca da televisão que a gente estava assistindo. Por quê? Porque mexeu muito com a nossa emoção, mexeu com a nossa raiva, com a nossa tristeza e principalmente o medo, né? Nós estávamos ali naquele dia 11 de setembro, bastante apreensivos. Então, a gente guarda as informações, a gente lembra com quem a gente estava, a gente lembra o que a gente estava fazendo e deixou de fazer, enfim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente trabalha a comunicação utilizando uma carga de emoção, você consegue cativar melhor as pessoas, você consegue fazer aquela junção que eu falei, aquela sinergia que eu falei no começo. Então é importante que a gente trabalhe não só informações técnicas, depende do que você vai passar para a pessoa, né? Não importa o que seja. Mas é importante que você tenha aquelas informações técnicas precisas que te dê uma razão pela qual você está comunicando e, ao mesmo tempo, você trabalha uma questão emocional que fortifique essa informação técnica. Eu costumo dar muita aula para organizações sociais, né? E as organizações sociais precisam captar recursos, precisam captar pessoas. E eu sempre digo o seguinte, é importante que você trabalhe com os números. Olha, eu atendo 752 crianças e consegui inserir já 587 crianças no mercado de trabalho, adolescentes no mercado de trabalho. Ótimo.
Esses números são excelentes para que a gente vá construindo todo um porquê do trabalho. Mas aí você pega um caso, um único caso, e fala assim, aí desses 587 eu cito um que é a minha paixão. E aí você começa a contar aquele caso específico. Quer dizer, é a cereja do bolo daquela informação. Então você dá uma informação técnica, ou seja, trabalhando a razão, e depois você dá um tom emotivo para aquela informação. É bastante importante essa conotação da razão e da emoção. Ok? Então sempre trabalha alguma coisa que dê para trabalhar uma questão de alegria, de tristeza ou até de raiva, por que não? A pessoa com certeza vai guardar melhor aquela informação que você está passando. Novamente repito que essa informação serve para passar por um e-mail, serve para passar numa conversa, numa reunião, numa palestra, numa aula aqui pela TV, enfim, qualquer tipo de comunicação é possível colocar essas dicas que eu estou te dando, ok? Vamos para a próxima dica, então. Aqui é uma dica bastante importante, que é entrar no dia a dia daquela pessoa com quem você vai falar. Daquela pessoa ou daquelas pessoas, né? Quer dizer, você pode ter talvez uma sala de aula que você precisa falar, ou talvez uma equipe, né? Então é importante que a gente conheça muito bem aquelas pessoas com quem a gente vai falar. Por quê? Porque aí você consegue colocar alguns assuntos ou exemplos dentro da sua comunicação, dentro daquilo que você quer comunicar, você coloca assuntos que tenham a ver com o dia a dia daquela pessoa. Quer ver um exemplo? Se eu vou falar com pessoas de São Paulo, por exemplo, eu só sei que as pessoas moram em São Paulo. O que são coisas comuns para um paulistano? Trânsito, enchente, enfim, não é só coisa ruim, né? Não, vamos falar de coisas boas também? Talvez uma pizza, uma gastronomia, um teatro, né? Então são coisas que estão no dia a dia do paulistano, né? Que talvez não tenha o mesmo sabor, não tenha a mesma sinergia se eu for falar com uma pessoa que seja do interior do estado, numa cidade pequena, né? Então é importante que a gente conheça aquela pessoa. Se a pessoa torce para algum time, se ela é casada, se ela não é. Filhos são sempre um elo bastante importante para uma conversa, né? Você nunca começa uma conversa já direto ao assunto, indo direto ao assunto, né? Você sempre faz aquele quebra-gelo, tudo, e é justamente essa dica que eu dou, né? De a gente primeiro entrar no dia a dia da pessoa, perguntar sobre os filhos, se você falar o nome do filho, então, se for mulher, você já ganhou a pessoa, né? Você já ganhou a mulher, porque falar do nome dos filhos é simplesmente uma sinergia pura aí que você vai ter com a pessoa. Ou então você vai falar de alguma coisa que aconteceu no dia dele anterior. Se você vai falar com uma empresa, né, com um diretor de uma empresa, e de repente você não entende nada daquilo que a empresa faz, sei lá, ela trabalha com celulose para a indústria gráfica, né? Você não entende nada daquilo. Vai lá dar uma pesquisadinha, né? Aquele site lá que responde tudo, né? Aquele site que a gente gosta de perguntar as coisas para ele. Vai lá, coloca indústria da celulose, vai lá, pesquisa um pouco, vê algumas informações daquele mercado, e aí você, na reunião, aquele primeiro minuto, aquele quebra-gelo, você fala, fiquei sabendo aí que teve uma indústria na China de celulose que está aí fazendo uma tecnologia diferente. Tal. Não sei, estou inventando alguma coisa aqui, uma história. Mostra que você não tem conhecimento daquilo, mas que você está por dentro daquele mercado, daquele dia a dia daquela empresa. Isso é interessante, porque mostra que aquela empresa tem importância para você. Então é importante que você passe essa conotação de importância para eles, né? E aí eu falo sempre do dia a dia, né? Porque a gente sempre vai falar com alguém, sempre começando por aí. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, se você vai pedir dinheiro emprestado para alguém, né? Você não vai direto ao assunto, você não vai falar, me dá aí uns 100 reais aí. Não, você vai, né, falar, e aí, tudo bem, como é que vai? E aquele teu chefe lá, papapá, tal.
e aí depois você vai lá e conquista aquilo que você quer. Então, primeiro você entra no universo da pessoa e depois você, então, conquista aquilo que você quer. Esse é o segredo da comunicação, entrar no universo da pessoa. E uma outra forma de entrar no universo da pessoa é também pela chamada conversa de botequim. O que é a conversa de botequim? A conversa de botequim é aquilo que está na boca do povo, né? Aquilo que está na mídia, aquilo que está nas rodas de conversa, aquilo que está nos bares sendo conversado pelos rapazes tomando cerveja, que está na academia conversando pelas meninas, enfim, aquilo que está na boca do povo, né? Essas conversas, esses assuntos, já têm uma certa atenção, já têm uma certa atratividade pelas pessoas, né? Então, é importante que você saiba, esteja ligado o que está acontecendo no mundo, naquele teu universo, né? Se é dentro da sua empresa, o que está acontecendo dentro da sua empresa, o que está acontecendo na cidade que você mora, no bairro, na cidade, no país, enfim. São assuntos que estão sendo discutidos independente da sua necessidade, da sua informação. Então, se você chegar com uma informação, por exemplo, estamos aqui no momento da gravação desse programa, prestes a iniciar a Copa das Confederações. Então, todo mundo fala da Copa das Confederações, da seleção brasileira, o Neymar, que acabou de sair do Brasil, enfim. São assuntos que estão rotineiros, que estão na mídia, que têm interesse das pessoas na atualidade. Então, esse tipo de assunto, ele pode servir de base, de ponte para aquilo que você quer. Então você consegue, através desse assunto, fazer uma introdução, né? Olha, e aí, tal, e você vai conseguir assistir o jogo do Brasil e Japão quando? Onde que você vai assistir? Tal, vai ser agora sábado à tarde, como é que vai ser? Tal, vamos tentar se reunir? Não vamos, tem uma outra festa para ir, não posso ir. Quer dizer, começou o assunto, deu aquela quebrada de gelo, entra no assunto que você quer. É uma forma de você entrar no universo da pessoa, que é um assunto que a pessoa tem interesse. Claro, é importante você conhecer a pessoa para justamente você saber se ela tem interesse naquilo ou não. De repente a pessoa não gosta de futebol, não adianta nada falar daquilo. Mas talvez a manifestação dos estudantes, aí como está sendo feita, talvez isso seja uma coisa que seja interessante para a pessoa na hora. Então, entra por esse assunto. Como sempre, é importante você conhecer bastante a pessoa com quem você vai falar. Ok? Vamos para a próxima dica? Próxima dica, então, são as necessidades individuais. O que as pessoas querem? O que elas esperam? O que elas precisam? Né? Então, de repente, aquela tua informação, aquela angústia que você precisa de passar para aquela comunicação, aquela informação para essa pessoa, ela talvez não seja atrativa porque, naquele momento, as necessidades dela são outras. Né? De repente, ela precisa fazer tanto uma coisa, ela está com um problema tão grande naquele momento, que ela não vai dar atenção para você. Então, é importante que você também saiba qual que é a situação da pessoa naquele momento, quais são as necessidades dela. Né? Se você pode fazer um teste, pega uma pessoa com bastante fome, uma pessoa que esteja com bastante fome, que não tenha almoçado e que já seja 10 horas da noite, e passa um problema matemático para ela fazer, muito provavelmente ela vai fazer muito mais devagar, né, num tempo muito maior, do que se ela tivesse saciada. Por quê? Porque naquele momento ela está com outra necessidade. Então é importante que a gente supra as necessidades individuais de cada um, para que a gente consiga ter essa inter-relação de uma forma mais positiva. Percebe isso? É importante que a gente pesquise a pessoa, pergunte para a pessoa o que ela precisa, o que ela está, o que ela tem, quais são os problemas que ela tem naquele momento. Porque dessa forma, você então vai conseguir ter uma aproximação maior com ela e também conseguir fazer uma sinergia e passar aquela informação. Informação, gente, comunicação só adianta, só tem sentido se a gente tiver retorno, se a gente tiver o feedback. Não adianta a gente falar e se ninguém responder, a comunicação não existiu. A comunicação ela sempre tem que ser uma via de mão dupla. Então, por isso que essas dicas são importantes para que a tua
comunicação, quando você manda uma informação, ela retorne com aquilo que você quer, né? Toda informação tem algum propósito, né? Ou de pedir, ou de informar, ou de, enfim, de alguma coisa, que alguma necessidade que você tenha. Então é importante que você mande essa informação e receba o retorno. Então essas dicas servem justamente para que você tenha mais êxito nesse retorno, ok? E aí eu vou, então, para minha sexta e última dica, que é uma dica que, na verdade, é uma ferramenta de comunicação, chamada storytelling, bastante utilizada atualmente pela publicidade, pelas equipes de vendas, etc. Como é que funciona o storytelling? Como vocês acabaram de ver aqui no slide, eu não sei se vocês já assistiram o filme O Náufrago, né? Para quem não assistiu o filme, e eu perguntar o que estão vendo, muito provavelmente vão falar que é uma bola, né, com uma mancha vermelha pintada na bola. E para quem assistiu o filme O Náufrago, sabe que eu estou falando, então, do Wilson, né? Se você não assistiu o filme, vá lá assistir, você vai saber o porquê que eu estou falando que aqui essa bola, na verdade, não é uma bola, é o Wilson. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nesse filme, no filme Náufrago, o Tom Hanks, que é o protagonista do filme, ele fazia uma interlocução, ele fazia uma comunicação. Como ele estava sozinho, perdido numa ilha, ele pintou então essa bola e começou a fazer uma comunicação como se a bola realmente existisse, né? Como se fosse ali um bichinho de estimação dele. Por quê? Porque as pessoas precisam se comunicar. E ele ali sozinho naquela ilha, então ele precisava daquela interação. Não tinha ninguém para falar, vou falar então com uma bola. Para que a bola não seja simplesmente um objeto, vamos dar então um corpo, uma história para ele. Vamos contar uma história sobre aquela bola, e ele deu até o nome de Wilson. O storytelling, que como o nome em inglês diz, né, a contação de histórias, começou nos anos 50 com o nosso querido amigo Popeye, né, aquele desenho animado, onde ele fica fortinho depois que ele come um espinafre. E lá nos anos 50, logo que começou o desenho, o Popeye fez um enorme sucesso entre as crianças, mas ele não comia espinafre naquela época. E aí uma indústria de espinafre chegou para os produtores do Popeye e resolveram então inserir o espinafre em toda a história. E aí o final da história vocês conhecem, né? Ele indo atrás da Olivia e tal. O que acontece? O storytelling é uma ferramenta de que, em vez de você falar a história de um produto, né, falar, por exemplo, da história do espinafre, você coloca o produto numa história. Isso faz toda a diferença. Até pouco tempo atrás, até uns 20 anos atrás, pegar um exemplo das Havaianas, por exemplo, onde o Chico Anísio fazia aquela propaganda e que as tiras não soltavam, e que era mais macia, que tinha o logotipo das Havaianas, só as Havaianas eram originais. Ou seja, ele estava contando a história do produto. Ele falava só sobre o produto, em cima do produto. Só sobre o produto. Então, essa era a comunicação, que era, via de regra, era dessa forma. Com o passar do tempo, começaram a inverter e colocar o produto numa história. Até chegar hoje, onde você tem, por exemplo, o Cauã Raymond levantando e, de repente, ele percebe que o cachorro dele, o Bolota, vai lá, pega a bola e pega o chinelo e morde. Quer dizer, o produto passa a ser uma parte da história. Onde eu quero chegar com isso e onde isso pode ser útil para você. A comunicação, ela está cada vez mais necessitando de experiências. As pessoas não gostam mais de informações cruas, informações ali técnicas, né? Pegar ali uma informação técnica de um produto e ler. Não, ela quer experiências, né? Mais importante do que toda aquela relação de benefícios que aquele produto traz, talvez aquele comentário que um amigo fez no Facebook sobre aquele produto,
seja o ponto-chave para ele ir lá e comprar o produto. Um celular novo, por exemplo. Então aparece lá propaganda, tem lá uma lista de coisas que o celular faz, inclusive telefonar, e de repente ele pega no Facebook uma dica de um amigo que fala super bem do, nossa, peguei esse novo modelo do celular XYZ e é fantástico, estou adorando, tal. Aquela informação da experiência foi mais relevante do que as informações técnicas que ele viu na propaganda. Ou o contrário. Assim, olha, comprei o celular XYZ e é uma porcaria, ele não funciona, não comprem. Ou seja, ele podia até estar atraído por aquelas informações técnicas, mas a experiência fez com que ele mudasse de ideia. Então, gente, isso acontece no nosso dia a dia, né? Para a gente ir num restaurante novo, para a gente ir até uma festa, uma balada, para conhecer uma pessoa, né? A gente vai atrás de experiências. Muitas vezes a gente vai até atrás de um Facebook da pessoa antes de até de contratar uma pessoa. Então, quer dizer, por quê? Aquele currículo da pessoa não tem informações frias ali, né? E como diz um amigo meu, falar até papagaio fala. Então, é importante que a gente saiba a opinião de outras pessoas que têm experiência com essa pessoa, que têm experiência com esse produto. Então, é nessa linha que eu quero dar essa última dica, que é de a gente criar, sempre que a gente vai falar alguma coisa, para a gente conseguir ter uma sinergia melhor com as pessoas com quem a gente está falando, é colocar ao longo da sua informação também experiências, depoimentos, né? Pessoas que já passaram por aquela situação. Isso dentro de um texto, isso dentro de um e-mail, isso dentro de uma peça de comunicação que você vai fazer, por exemplo, um site, um folder, alguma coisa. Os depoimentos, as falas, as experiências de outras pessoas dentro dessa comunicação são excelentes argumentos para que você consiga aquilo que você quer e, consequentemente, você tenha uma sinergia maior. Enfim, trabalhe bem a sua comunicação. Espero que vocês curtam essas 6 dicas. Espero que elas sirvam justamente para vocês conseguirem coisas boas na sua vida, né? Não utilizem a comunicação de forma negativa. Vamos trabalhar para que a gente consiga progresso não só pessoal, como do meio que você vive, da cidade que você vive, da equipe, etc. Ok? Eu agradeço muito a presença de todos. Vou deixar aqui os meus contatos, meu e-mail, meu telefone, aqui um pouquinho da relação do que eu faço, né? E também a capa do meu livro, né? Comunicação de Projetos Sociais, um livro que eu lancei 2 anos atrás, que fala um pouquinho sobre a gestão e a comunicação de organizações sociais. Espero revê-los em breve, espero estar aqui com vocês, passando novas dicas em um novo programa. Até mais.